Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Aqui tem Família Alegria. E aí em sua casa, tem Família Alegria? Está começando a nossa programação infanto-juvenil, mas ela é para toda a família. Desde já, se inscreva em nosso canal. Deixe o seu like, o seu joinha. Ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Compartilhe a nossa programação e escreva um comentário em nosso vídeo. Existem 4 estações do ano: verão, outono, inverno e primavera. A estação mais quente é o verão. Depois, as folhas das árvores começam a cair e vem o outono. Em seguida, chega a época mais fria, o inverno. E, enfim, tudo começa a se renovar quando nascem as folhas e as flores novamente na primavera. Hoje eu estou no campo, num jardim cheio de tulipas. A primavera é a estação mais linda do ano, com muitas flores e cores. Nos lembra a renovação e o recomeço. Então, vamos recomeçar? Roda a vinheta! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 No campo, nós podemos contemplar as maravilhas do nosso Deus, o Deus Criador. Podemos ver as montanhas, os rios, as florestas, as flores. Vamos orar e agradecer a Deus que nos cerca com tantas coisas lindas. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração, vamos falar com o Senhor. Grande Deus, Tu és maravilhoso. Te louvamos porque Tu és o Deus Criador. Foi o Senhor quem fez todas as coisas. Tudo que existe é obra das Tuas mãos. O Senhor disse e tudo veio a existir. Te louvamos porque o Senhor criou tudo que está ao nosso redor. E nós podemos viver cercados com tantas coisas maravilhosas. Te louvamos porque em Cristo Jesus, nós, o povo do Senhor, a igreja do Senhor, é como um jardim regado pela sua graça e o seu amor. Um jardim regado pela água viva que é Cristo Jesus. E nós somos o bom perfume de Cristo e exalamos cheiro de vida por onde passamos. Deus, que em nome de Jesus, o Senhor traga cada dia mais e mais vida aos nossos corações. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora chegou o momento de louvarmos ao Senhor. Se coloque de pé, faça os gestos, solte a sua voz, celebre o nome do Senhor com todo o seu coração. Hoje, em nosso momento de louvor, vamos relembrar 2 canções de programações anteriores. Primeiro, eu vou estar cantando a canção do Pai Nosso e em seguida, os 10 mandamentos. Oh, 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 oh. 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 Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino.
faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10 mandamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mandamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mandamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mandamentos. Olá pessoal, eu sou o pastor Adoniran. Uma das bases da reforma protestante do século XVI é o pensamento calvinista. O calvinista acredita que Deus é soberano em todas as coisas e, portanto, o homem não tem participação alguma na própria salvação. Deus predestinou os seus escolhidos para a salvação, uma vez que a humanidade, após o pecado, não teria condições de se voltar ao Criador, por estarem mortos em seus delitos e pecados. Há também a responsabilidade humana, onde o salvo deve obedecer e perseverar nos ensinamentos bíblicos. Para entender melhor, de uma maneira bem resumida, o pensamento calvinista pode ser dividido em 5 pontos. Eles também podem ser chamados de tulipe. Isso porque, em inglês, as iniciais de cada ponto em acróstico formam a palavra tulipe. E por esse motivo, a tulipa, que é uma linda flor, pode ser considerada o símbolo do movimento calvinista. Os 5 pontos são: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. A tulipa é uma linda flor e as flores nos fazem lembrar da primavera, a estação da transformação, renovação e recomeço. E foi exatamente isso que aconteceu na Reforma Protestante. Deus, por misericórdia, fez com que grandes reformadores ensinassem as verdades das Escrituras Sagradas. Assim, a Reforma Protestante é como um tempo de primavera, onde há transformação, renovação e recomeço. Esta reforma não parou, ela continua até os dias de hoje, quando aprendemos o que Deus ensina em sua palavra e colocamos em prática com nossas atitudes e obediência ao Senhor. Agora eu quero cantar um hino que se chama Castelo Forte.
Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás. Com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Agora eu quero mandar um beijo para todas as crianças. Segurem aí. Tchau, pessoal. Fui. Nosso estudo da palavra de hoje se chama tulipe. E o texto base se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Certo dia, Luísa estava caminhando com sua mãe num lindo jardim. Ela pegou uma flor e disse: "Como é linda essa flor! A senhora sabe como ela chama?" Sua mãe disse: "Esta flor se chama tulipa. Ela é o símbolo do pensamento calvinista." Um jardim tem muito a nos ensinar. A nossa história começa no Jardim do Éden, mas foi ali também que o homem pecou. Porém, houve o recomeço no Jardim do Sepulcro. Maria Madalena confundiu Jesus, o Cristo ressurreto, com um jardineiro. Luísa disse: "Me explique melhor sobre a tulipa." Sua mãe respondeu: "Em 31 de outubro de 1517, numa cidade chamada Wittenberg, na Alemanha, Martinho Lutero pregou na porta da igreja as suas 95 teses contra os falsos ensinamentos da igreja de sua época. Estes ensinamentos não estavam de acordo com a Bíblia. Então, um grande movimento começou a chamar a atenção da Europa e do mundo. Martinho Lutero, um monge agostiniano, depois de ler a Bíblia e conhecer o verdadeiro amor de Deus, queria ensinar a todos as verdades das Escrituras Sagradas. Em meio a grandes mentiras, a igreja se desviou dos ensinamentos bíblicos. Por isso, era preciso uma reforma. Deus, então, levantou homens como Martinho Lutero, João Calvino, que se tornaram os reformadores da igreja. O objetivo de Martinho Lutero não era criar outra igreja, mas era reformá-la. Porém, como não quiseram ouvi-lo, ele protestou. E foi criado o movimento da Reforma Protestante. Assim, a Igreja Protestante ou Igreja Reformada começou. João Calvino era ainda criança quando a Reforma Protestante teve início, mas se tornou um defensor do movimento iniciado por Lutero. E por isso também foi perseguido pela igreja de sua época, pois ela considerava que os reformadores estavam ensinando heresias e blasfêmias, o que era contrário aos ensinamentos da igreja. O calvinismo é um movimento protestante que começou no século XVI com João Calvino, um grande e inteligente estudioso francês
que ao se converter ao protestantismo em 1533, estudando e conhecendo a palavra de Deus, nos ensinou seu pensamento teológico, trazendo à tona e esclarecendo a verdade bíblica que estava oculta do povo. Assim, deu continuidade à reforma protestante iniciada em 1517 por Martinho Lutero. Os pontos calvinistas não foram escritos por João Calvino, mas sim pelos seus seguidores, com base nos ensinamentos dele, com base naquilo que ele divulgava pelo seu conhecimento da palavra de Deus. Os pontos do calvinismo foram escritos algum tempo após a morte de Calvino. Embora o pensamento calvinista não possa ser reduzido aos 5 pontos apenas, eles são muito importantes. Esses 5 pontos tomaram esse formato como resposta aos 5 pontos propostos pelos discípulos de um pastor e professor de uma universidade chamado Jacó Armínio. Esses discípulos de Jacó Armínio passaram a ser chamados de arminianos. Estes seguidores, após sua morte, escreveram um documento como uma declaração de fé, que ficou conhecido como a Representação, que apontava, em resumo, 5 pontos em que rejeitavam o sistema calvinista, pregado pelos reformadores da época e pelas igrejas que abraçaram a reforma protestante. Os 5 pontos do arminianismo são: capacidade humana, livre-arbítrio, eleição condicional, expiação ilimitada, graça resistível e decair da graça. Depois disso, uma grande reunião foi convocada. Ela recebeu o nome de Sínodo de Dort. Ela foi uma reunião que aconteceu entre novembro de 1618 a maio de 1619. Essa grande reunião foi convocada para debater, entre outras questões, os 5 pontos do arminianismo. O Sínodo de Dort, ao estudar os 5 pontos do arminianismo, resolveu responder aquele documento com outros 5 pontos, os quais ficaram conhecidos como os 5 pontos do calvinismo. Esses 5 pontos também podem ser chamados de tulipe. Isso porque, em inglês, as iniciais de cada ponto formam em acróstico a palavra tulipe. E por esse motivo, a tulipa, que é uma linda flor, pode ser considerada o símbolo do movimento calvinista. Os 5 pontos são: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada ou definida, graça irresistível e perseverança dos santos. Na depravação total, aprendemos que o homem nasceu com o pecado original, herança de Adão e Eva. Na condição de pecador, morto em seus delitos e pecados, somente pode ser salvo se Deus assim o quiser. Na eleição incondicional, aprendemos que Deus escolheu quem Ele quer salvar. Não são as pessoas, pelas boas ações durante a vida, que alcançam a salvação. Deus elegeu os homens que Ele levará ao céu. A salvação não depende de condições humanas. Na expiação limitada ou expiação definida, aprendemos que Jesus não morreu na cruz para expiar ou salvar toda a humanidade, mas para salvar os escolhidos de Deus, os seus eleitos, o seu povo, o novo Israel, formado por gentios e judeus.
No Velho Testamento, no dia da expiação, que acontecia uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue. Na nova aliança, o grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, fez a expiação de uma vez por todas pelos eleitos de Deus com o seu próprio sangue. No Velho Testamento, o sumo sacerdote fazia a expiação pela nação de Israel. Na nova aliança, Jesus Cristo fez de uma vez por todas a expiação pela nação escolhida de Deus, pelo povo eleito antes da fundação do mundo, formado por gentios e judeus. Na graça irresistível, aprendemos que, desde que seja chamado por Deus, ninguém pode negar o seu chamado, porque este é irresistível. É um presente do céu, um presente de graça. Na perseverança dos santos, aprendemos que, desde que chamado por Deus, este é um homem salvo, que assume a sua fé para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas é importante lembrar da responsabilidade humana. Devemos servir, adorar e obedecer a Deus, pois conhecemos a sua palavra e não podemos mais viver entregues e dominados pelo pecado. Por fim, Luísa disse à sua mãe: "Que legal! Não sabia que uma simples flor tinha tanto para me ensinar. Ela tem um cheiro e um aroma sem igual. E o mais importante é saber que nós podemos ter o bom perfume de Cristo em nossas vidas. Como é bom estarmos no jardim do Senhor e recebermos o seu cuidado todos os dias." Ouça agora a canção Tulipe. Eu sou pecador, morto em meus delitos e pecados. Isto é depravação total, mas Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Isto é eleição incondicional. Jesus veio me salvar, perdoar os eleitos de Deus. Isto é expiação limitada. O Senhor me chamou, não tenho como negar o chamado. Isto é graça irresistível. Uma vez salvo, estou salvo para sempre. Isto é perseverança dos santos. Tulipe, tulipe, 5 pontos pra eu nunca esquecer. Tulipe, tulipe, 5 pontos pra eu nunca esquecer. Eu sou pecador, morto em meus delitos e pecados. Isto é depravação total, mas Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Isto é eleição incondicional. Jesus veio me salvar, perdoar
perdoar os eleitos de Deus. Isto é expiação limitada. O Senhor me chamou, não tenho como negar o chamado. Isto é graça irresistível. Uma vez salvo, estou salvo para sempre. Isto é perseverança dos santos. Tulipe, tulipe, 5 pontos pra eu nunca esquecer. Tulipe, tulipe, 5 pontos pra eu nunca esquecer. Tulipe. Olá, crianças! Tudo bem por aí? Hoje nós aprendemos um pouquinho sobre a Reforma Protestante. E um dos símbolos da Reforma Protestante é a tulipa. E hoje a nossa atividade é aprender a fazermos essa tulipa em dobradura. Vem comigo! Nós vamos precisar de papéis coloridos, tesoura, régua, um lápis, cola e você vai cortar um pedaço de papel 15 por 15 e outro de 12 por 12 para nós fazermos a tulipa. Lembrando que os papéis não podem ser muito grossos, porque senão ele vai rasgar, tá bom? Então vamos lá. Pega o pedaço menor, dobra ao meio e abre. Você vai fazer do mesmo jeito do outro lado. Agora, você vai pegar uma das pontas e vai virar para cima, mas não vai chegar até o meio. Vai deixar mais ou menos um dedo antes da nossa vinca. E vai fazer a mesma coisa do outro lado, para formar a nossa flor. As pontinhas da lateral, nós vamos colocar ela para trás para esconder, para dar o formato da tulipa. Com mais cuidado para não pegar a pontinha da sua flor, tá bom? Mede aí para ficar bonitinho. O pedaço verde é o pedaço do caule. Então a gente vai dobrar o meio e vai abrir. Um dos lados você vai puxar e vai até a vinca onde nós fizemos e vai dobrar. A mesma coisa do outro lado. E agora a gente vai fazer o mesmo processo com um pedacinho de baixo. Dobra puxa até o meio, dos dois lados. E aí você vinca bem, tá? Você passa bem a unha aí, pra deixar bem vincado. E vai fazer de novo, vai dobrar de mais uma vez a outra parte. Feito isso, a gente vai dobrar ao meio. Aí você vai puxar a partezinha que ficou do lado de dentro um pouquinho para fora, só para ela dar uma abertura, e vai
vincar bem, aperta bem para ela ficar bem firme, tá? Que essa é a parte da folha e o caule da nossa flor. Pega a nossa florzinha que nós fizemos, pega a tesoura e dá um piquezinho pequenininho na ponta de baixo. Com a cola, você vai passar no caule para fixar bem a flor no caule da nossa plantinha. E aí já tá pronta a nossa tulipa. Você pode fazer de várias cores e eu acho que o seu jardim vai ficar muito bonito. Viu como é fácil? Gostaram? Agora vocês podem fazer aí na casa de vocês um jardim de tulipas. Tchau, até a próxima! É isso aí, pessoal! E vocês, já decoraram os 5 pontos do calvinismo? Vamos comigo? Os 5 pontos são: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Nós podemos aprender mais da palavra de Deus sistematizando, criando formas para que a gente decore e aprenda melhor a palavra de Deus. Assim como num campo de futebol que tem as suas limitações e marcas para que os jogadores façam tudo da melhor forma e da forma correta, assim também com a sistematização da palavra de Deus, nós podemos ter um aprendizado melhor da palavra, conhecendo a doutrina e guardando aquilo que ela tem a nos ensinar, para que não caiamos em erros. O povo do Senhor perece por falta de conhecimento. Vamos orar pedindo ao Senhor que abra os nossos olhos para que a gente conheça a sua palavra. Coloque a sua mão no seu coração, vamos falar com o Senhor. Te louvamos, Deus, porque a Tua palavra nos ensina a verdade. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós te pedimos, queremos conhecer mais, queremos mergulhar em Tua palavra, conhecer os mandamentos, as leis, os estatutos, os ensinamentos do Senhor para as nossas vidas. Queremos amar o Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Em nome de Jesus, dia após dia, ensina-nos. Dependemos e precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.